E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre logaritmos. Nós vamos conversar e ter uma introdução aos logaritmos. Bom, essa é uma matéria muito interessante em matemática e algumas pessoas não gostam. Elas se confundem muito com essa matéria e ficam traumatizadas. Mas eu acho que não há motivo para isso. Então eu vou tentar explicar tudo de um modo bem intuitivo, bem simples. Porque não há motivo para confusões. É uma matéria muito divertida. Então, os logaritmos estão muito relacionados com exponenciação. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos A elevado a C. Isso é igual a B. Vamos colocar em números. Nós temos 7 elevado a 2. Isso é igual a 49. Certo? Porque 7 vezes 7 é 49. 7 ao quadrado é 49. Então, a base é A e o expoente é C. A base é 7 e o expoente é 2. Os resultados são B e 49. E sobre algumas circunstâncias, né, que a gente já vai ver, nós podemos chamar o que nós dissemos que é o resultado, nós podemos chamar isso daqui de logaritmo. Logaritmo. Certo? Nós podemos chamar esse resultado de logaritmo. E esse logaritmo aparece quando nós queremos fazer uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, nós tínhamos 7 elevado a 2. Nós quisemos descobrir o resultado. Nós vimos que é 49. E se nós temos diferente, nós temos a base e nós temos o resultado. Nós queremos descobrir a qual potência nós temos que levar a base para que dê aquele resultado. Então, para isso que a gente usa a notação. Certo? Então, vamos introduzir aqui uma anotação para logaritmos. Nós escrevemos log. Então, o log de B na base A é igual a C. Assim como o log de 49 na base 7 é igual a 2. E calma que eu já vou explicar isso daqui. O que quer dizer? Vamos lá. Vamos até tirar esse 2. Vamos dizer que nós não sabemos. O que quer dizer o log de 49 na base 7? A pergunta é, a qual número que eu elevo 7 para que dê 49? Bom, aí nós sabemos. É 2. E, caso você não enxergue muito facilmente essa operação com logaritmos, faça aqui a operação para transformar num exponencial, certo? Faça 7 elevado a 2, e isso vai dar 49. Então, essa notação, a princípio, ela parece ser muito abstrata, mas fique tranquilo, ao longo do uso a gente vai se acostumando. Então, vamos aqui ver mais alguns exemplos. Então, o que nós temos? O log de 8 na base 2. Né? Só lembrando, a base a gente sempre vai colocar aqui debaixo do log, certo? E aqui o próprio número. E quanto que é a resposta? Bom, vamos pensar. A pergunta é, a qual número que eu elevo 2 para que dê 8? Bom, a resposta é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Certo? E, de novo, eu digo, fique tranquilo. Ao longo do uso, não vai precisar mais ficar fazendo flechinha, nada disso. Isso vai ficar automático. Certo? Isso vem com o uso. Outro exemplo. Qual que é o log de 27 na base 3? Bom, de novo, o que isso quer dizer? A qual número que eu elevo o 3 para que dê 27? Bom, a resposta é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3, ou seja, 3 ao cubo, é 27. Então, vamos ver aqui os nomes que a gente usa. Eu vou escrever aqui do modo genérico de novo, certo? Com letras. Então, o log de B na base A igual a C. Nós chamamos este número aqui de logaritmando. Logaritmando. Nós chamamos esse número aqui de base. E nós chamamos este número aqui de logaritmo. Então, vamos ver aqui. Nesses exemplos que nós demos, neste primeiro aqui.
o logaritmando é 49, a base é 7, o logaritmo é 2. E o que isso quer dizer? Se eu elevar a base ao logaritmo, eu chego no logaritmando. A mesma coisa aqui, o 8 é o logaritmando, o 2 é a base, o 3 é o logaritmo, 2 elevado a 3 é 8. 27 é o logaritmando, 3 é a base, e o logaritmo é 3, ou seja, 3 elevado a 3 é 27. E não esqueça essa fala. O que o logaritmo quer saber? De novo, eu vou escrever. Eu vou escrever não, né? Já está escrito. Então, o que quer dizer, por exemplo, o log de B na base A? Esse negócio, né? O que quer dizer? Se eu digo log de B na base A. Se eu digo log de B na base A. O que isso quer dizer? Eu quero saber a qual número que eu elevo o A para que dê B. De novo, não esqueça isso. O logaritmo de B na base A é o número ao qual eu elevo o A para que dê o B. Ou seja, eu quero saber a qual expoente que eu vou elevar a base para que dê o logaritmando. Certo? E como eu disse, isso você vai se acostumando com a prática, de usar mesmo. Bom, algumas observações interessantes. Né? Esse é um vídeo de introdução, nós estamos introduzindo o conceito. Nós vamos aprofundar nos próximos vídeos. Então, algumas observações que são importantes. Muitas vezes você pode ver por aí a notação log, por exemplo, de 100, certo? Sem informação de qual que é a base. Bom, na maioria das vezes, certo, o padrão é que a base seja 10. Então, ou seja, quando a base é 10, ela pode ser omitida. E vamos já aqui treinar. Qual que é o log de 100 na base 10? Bom, nós temos que nos perguntar, a qual número que eu elevo 10 para que dê 100? Bom, a resposta é 2, certo? Porque 10 ao quadrado é 100. E isso daqui é muito parecido com, por exemplo, a raiz quadrada, certo? Se eu só escrevo o símbolo da raiz aqui com o 2, a gente já quer saber que eu estou dizendo a raiz quadrada de 2, né? Eu nem preciso escrever aquele 2 ali do lado. Raiz cúbica eu preciso, mas a raiz quadrada eu nem preciso colocar o 2 aqui. Muito parecido com isso daqui do logaritmo que eu falei, certo? Se você encontrar o log de 1000, por exemplo, isso é igual a 3. Por quê? Bom, eu não disse qual que é a base. Está subtendido que a base é 10. Certo? E, então, a qual número que eu levo 10 para que dê 1000? Bom, 3. Certo? Outra coisa que também aparece de vez em quando. Quando você vir ln, o que é isso? Bom, o ln de x, chamado também de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, é igual ao logaritmo de x na base e. O que é esse e aqui? Esse e é o número de Euler, certo? Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando mais, falando sobre o número de Euler, aí eu vou colocar aqui na descrição, certo? Mas é um número que tem muita importância na matemática, certo? Ele tem o valor de 2,7, ele é irracional, né? Parecido com o π. Então, ele tem um logaritmo só para ele, porque isso daqui, o logaritmo na base de Euler aparece muito em matemática financeira, em cálculo diferencial integral. Então, quando nós virmos ln, quer dizer a mesma coisa do que log na base e, na base do número de Euler. Certo? Eu já vi escrito log, por exemplo, de x e sem a base, e isso estar subtendido, que é o log na base do número de Euler de x. Mas espera aí, eu não disse que quando não está falando é o 10? Sim. Isso daqui eu vi num livro de faculdade em inglês, certo? Mas no contexto de ensino médio, principalmente no Brasil, quando a base não foi dita, quer dizer 10. Certo? Então esqueça isso daqui. Isso daqui foi só a título de curiosidade. Se a base foi omitida, considere que é 10. Certo? Então, eu disse no começo do vídeo que nós podemos chamar esse resultado aqui de logaritmo sob algumas circunstâncias. E é sobre isso que eu vou falar agora no final do vídeo.
o logaritmo ele não existe para qualquer número. Nós podemos ver, nós temos no logaritmo, nós temos uma base, um logaritmando e um logaritmo. Então, nós temos algumas restrições, certo? Existem casos em que o logaritmo não vai existir, certo? Então, é o que a gente vai ver aqui. Vamos falar quais são essas restrições. Bom, então vamos lá. Para começar, o A é a base, certo? O A ele tem que ser diferente de 1, para começar. Bom, por que ele tem que ser diferente de 1? Isso talvez fique um pouco mais claro quando nós entrarmos em função logarítmica, que nós tivermos, por exemplo, o f de x é definido como o log na base A de x, certo? E, naturalmente, né, a maioria das vezes, na verdade não, desculpe, não na maioria das vezes, mas o x, nós não vamos restringir a quais números que o x pode ser. Na verdade, nós vamos restringir, de novo, desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou me enrolando aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por que o A não pode ser 1? Vamos logo falar. Por que o A tem que ser diferente de 1? Vamos pensar. Qual que é o log na base 1, certo? Eu estou usando aqui a base 1, de 8. Quanto que é isso daqui? Bom, isso daqui não tem resposta, certo? Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque a qualquer número que a gente levar o 1, qualquer número real que a gente levar o 1, isso vai dar 1. Então não faz sentido eu falar do log de 8 na base 1, porque a nenhum número que eu levar 1, isso vai dar 8. Então não faz sentido. Então a gente coloca essa restrição. A base não pode ser 1, certo? Porque senão fica sem sentido a gente usar o logaritmo. Outra restrição. A base tem que ser maior do que 0. E por que ela tem que ser maior do que 0? Bom, imagine que você tem o log na base menos 2 de menos 8. Bom, você pode falar, fácil, a resposta é 3, certo? Porque menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. Sim, essa é uma situação em que nós conseguiríamos dizer uma resposta. Mas, e se eu perguntar qual que é o log na base B menos 2 de 8? Quanto que é? Bom, a gente nunca vai chegar numa resposta, certo? E outro problema que nós temos, se nós elevarmos este número a base menos 2 a um número par, a resposta vai dar positiva. Se nós elevarmos ao número ímpar, a resposta vai dar negativa. Então a função ela ficaria oscilando em valores positivos, negativos, Além do que, para abranger todos os resultados, nós teríamos que entrar no conjunto dos números complexos, né, e que está, entre aspas, à frente dos números reais. Então, resumindo, por que nós colocamos essa restrição? Nós colocamos esta restrição para que o logaritmo sempre exista. De novo, quando eu disse o logaritmando menos 8 e a base menos 2, a gente até conseguiu dar uma resposta. Mas para essa situação a gente conseguiu. Agora, para a situação do logaritmo de 8 na base menos 2, nós nunca vamos chegar aqui numa resposta em reais, certo? Então, para a base negativa, tem vezes que dá para resolver, tem vezes que não dá. Então, para o logaritmo sempre existir, a gente vai impor que a base tem que ser maior do que 0 e, como eu já disse, diferente de 1. E mais uma restrição. O B tem que ser maior do que 0. Ou seja, o logaritmando ele tem que ser maior do que 0, ele tem que ser positivo. Por que ele tem que ser positivo? Bom, partindo do que nós já dissemos, a base tem que ser positiva diferente de 1. Então, imagine o log na base 2 de menos 16. Quanto que é isso daqui? Bom, nós não vamos chegar numa resposta, certo? Nós não temos como resolver. Porque pense, não importa a que número que nós elevemos, né, pensa nos reais, não importa a que número que nós elevemos uma base positiva, ela nunca vai dar negativa. Nunca. Por quê? Vamos dizer aqui. Então isso daqui já não existe, certo? Por exemplo, 2 ao cubo, isso é 8. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16.
E não importa que expoente que nós coloquemos, isso nunca vai dar negativo. Então, partindo do pressuposto que a gente vai sempre usar uma base positiva, nós não temos como usar um logaritmando negativo. Então, nós colocamos essas 3 restrições para o logaritmo existir, certo? Para nós não termos problemas com, esse existe e aquele não existe, certo? Então, essa daqui foi só uma introdução, realmente uma introdução ao conceito de logaritmo. Assista aos outros vídeos para você entender o conceito completamente. Então é isso, bons estudos, um abraço e até a próxima.